Mas como irás empreender essa investigação, Sócrates, se desconheces inteiramente o que é? Como tencionas investigar algo que desconheces cabalmente? Na hipótese de topares com ele, como saberás que se trata da coisa que desconhecias? Entendo onde queres chegar, Meno. Percebes o argumento controverso que estás apresentando, a saber, que o indivíduo está impossibilitado de investigar, quer o que conhece, quer o que desconhece? De fato, não pode investigar o que conhece, porque uma vez que conhece, não precisa investigar. Por outro lado, tampouco pode investigar aquilo que desconhece, visto que não sabe o que investigar. E esse argumento não te parece bom, Sócrates? Não. Pode me informar por que não? Posso, visto que ouvi de homens e mulheres sábios que falavam de coisas divinas. O que falavam? Algo verdadeiro, segundo minha opinião, além de admirável. O que? E quem falava? Certos sacerdotes e sacerdotisas que se capacitaram pelo estudo de fornecer uma explicação de suas práticas. A eles se somam Píndaro e muitos outros poetas detentores de dons divinos. O que dizem é o seguinte: cabendo a ti julgar se expressam a verdade. Dizem que a alma humana é imortal, que numa ocasião atinge um termo que é chamado de morrer, e numa outra renasce, porém jamais é extinta pela destruição. Daí o dever de vivermos toda a nossa existência com máxima devoção religiosa. De todos, sem exceção, aceitará Perséfone o castigo por faltas passadas, sendo essas almas por ela ao sol superior restituídas no 9º ano. Delas surgirão reis e homens de sumo poder e sabedoria insuperável. E por todo o tempo restante, pelos seres humanos, serão chamados de heróis sagrados. Considerando que a alma é imortal, renasceu muitas vezes e contemplou todas as coisas, tanto nesse mundo como no mundo subterrâneo dos mortos. Nada há que não haja aprendido. Disso se conclui que não é de se surpreender que seja capaz de lembrar-se de tudo o que aprendeu anteriormente a respeito da virtude, bem como sobre outras coisas. Como o todo da natureza tem afinidade e a alma aprendeu todas as coisas, nada há que nos impeça, após lembrarmos de uma única coisa, processo que os seres humanos denominam aprendizado, de descobrir tudo ou mais por nós mesmos, se formos corajosos e não fraquejarmos na investigação. Isso porque investigação e aprendizado, como um todo, consistem em reminiscência. Daí não darmos acolhida a esse argumento controverso, pertencente à erística, que nos lançaria à ociosidade e só agrada ao ouvido indolente, ao passo que o outro nos torna ativos e inquisitivos. Depositando minha confiança em sua verdade, estou pronto a investigar contigo o que é a virtude. Sim, Sócrates. Porém, qual o significado de dizeres que não aprendemos, mas que chamamos de aprendizado é reminiscência? Podes me ensinar a respeito e demonstrá-lo? Já observei há pouco, Meno, que és um patife, e agora me pergunta se posso ensinar-te quando afirmo que não há ensinamento, mas tão só reminiscência. Esperas que eu possa ser apanhado em contradição comigo mesmo na imediata sequência. Sócrates, por Zeus, não foi essa a minha intenção. Eu o disse apenas por hábito. Mas se puderes, de algum modo, demonstrar a mim o que é como dizes, por favor, o faz. Não é tarefa fácil, mas permaneço disposto a dar o melhor de mim para o teu benefício. Chama um dos teus servidores aqui, presentes, aquele que quiseres, para que atue como instrumento de minha demonstração. Certamente, tu aí aproximaste. Ele é grego e fala grego? De certo que sim, nascido em minha casa. Observa agora detidamente se ele te impressiona, lembrando ou aprendendo de mim. Eu farei. Diz-me, rapaz, sabes o que é uma figura quadrada? É assim? Sei. Bem, um quadrado é uma figura que possui essas 4 linhas iguais? Certamente. E essas linhas que são traçadas pelo centro também são iguais, não são? Sim. Uma figura desse tipo pode ser maior ou menor? Certamente. Ora, se esse lado medisse 2 pés e este outro também 2, quantos pés teria o todo? Ou colocado nos seguintes termos: se num lado medisse 2 pés e apenas um no outro de certa figura mediria 2 pés tomados uma vez? Sim. Mas como mede 2 pés, também naquele outro lado é forçoso que mede 2 vezes 2 pés? É isso. Assim, a figura mede 2 vezes 2 pés. Sim. E quantos são 2 vezes 2 pés? Conta e me diz. 4, Sócrates. E não seria possível haver uma outra figura do mesmo tipo desta, mas possuindo o dobro do tamanho desta, tendo todos os seus lados iguais como esta figura? Sim. E nesse caso mediria quantos pés? 8. Ora, tenta informar-me.
seria o comprimento de cada um dos lados dessa última figura. O lado desta mede 2 pés. O que dizer de cada lado daquela cujo tamanho é o dobro desta? É evidente, Sócrates, que mede o dobro. Percebes, Meno, que não estou ensinando nada ao rapaz, limitando-me a interrogá-lo. E agora ele julga que conhece o comprimento da linha na qual está baseada a construção de uma figura de 8 pés. Ou não achas que ele o julga? Acho. E conhece? Evidentemente que não. Ele apenas o julga com base no dobro do tamanho. Sim. Muito bem. Agora observe como ele progride no lembrar mediante o emprego apropriado da memória. Diz-me, rapaz, afirmas que uma figura que tem o dobro do tamanho se baseia numa linha que tem o dobro do comprimento? Agora, me refiro a uma figura que não é longa de um lado e curta do outro, mas igual em todas as direções como esta, porém com o dobro do tamanho. Isso é, 8 pés. Vês agora se ainda julgas que obtemos isso com base numa linha que tem o dobro de comprimento. Julgo. Bem, a linha passa a ter o dobro do teu comprimento. Se adicionarmos uma outra de idêntico comprimento aqui, certamente. E afirmas que obteremos a figura quadrada de 8 pés a partir de 4 linhas desse comprimento? Sim. Então tracemos 4 linhas iguais de tal comprimento. O resultado será o que diz ser a figura de 8 pés, não é mesmo? Certamente. E não temos aqui encerrados nela 4 quadrados, sendo que cada um dos 4 é igual a essa figura quadrada de 4 pés? Sim. Portanto, qual é o tamanho do todo? Não é 4 vezes esse tamanho? Tem que ser. E 4 vezes é igual ao dobro? Por Zeus, não. Então quantas vezes é maior? 4 vezes. Assim, a partir da linha com o dobro de comprimento, rapaz, obtemos uma figura não o dobro do tamanho, mas 4 vezes maior. Dizes a verdade. E 4 vezes 4 é 16, não é? Sim. E que linha nos proporcionará uma figura quadrada de 8 pés? Com base nessa linha, obtemos um quadrado 4 vezes maior, não é isso? É. E um quadrado de 4 pés é construído com base nessa linha da metade do comprimento? Sim. Muito bem. Não é a figura quadrada de 8 pés o dobro desta e a metade daquela? Sim. Não será com sua construção baseada numa linha mais extensa do que esta e mais curta do que aquela? Penso que sim. Ótimo. A ti cabe responder o que pensas. Mas responde-me, não traçamos esta linha com 2 pés de comprimento e aquela com 4? Sim. Se foi assim, a linha na qual a construção da figura quadrada de 8 pés foi baseada deve ser mais extensa do que essa de 2 pés e mais curta do que aquela de 4 pés. Deve. Procura dizer-me então, qual seria seu comprimento? 3 pés. Bem, se é 3 pés, adicionaremos a metade desta de modo a termos 3 pés. De fato, temos aqui 2 e ali mais 1, de sorte que novamente naquele lado há 2 e mais 1, o que produz a figura a que te referes. Sim. Ora, se é 3 pés nesse sentido e 3 naquele, medirá toda a figura 3 vezes 3 pés? Aparentemente. E 3 vezes 3 pés, quantos são? 9. E a figura quadrada dupla era para ter que quantidade de pés? 8. A conclusão é que não tivemos êxito em construir nossa figura de 8 pés com base nesta linha de 3 pés. É evidente que não. Mas com essa base, em que linha conseguiríamos construí-la? Tenta dizer-nos isso com exatidão. Mas se preferes não efetuar esse cálculo, basta indicares qual é a linha. Pois eu, Sócrates, eu não sei. Percebes, Meno, a que ponto já foi atingido por ele em seu processo de reminiscência? Inicialmente desconhecia a linha que possibilita a construção da figura de 8 pés. E mesmo agora continua a desconhecê-la. Mas, no entanto, ele julgava que a conhecia. Então, e se manteve respondendo confiantemente como se a conhecesse, insciente de qualquer dificuldade. Agora, todavia, ele realmente se considera numa dificuldade, e além de não ter conhecimento, não julga que o tem. O que dizes é verdadeiro. O que dizes é verdadeiro. Isso não significa que se encontra agora numa melhor posição com respeito à matéria que desconhecia? Também em relação a isso, penso que sim. Ora, ao conduzi-la à perplexidade e aplicar-lhe o choque elétrico de peixe-torpedo, deixando-o entorpecido, causamos a ele algum dano? Penso que não. Além disso, provavelmente lhe prestamos alguma ajuda, pelo que parece,
a favor da descoberta da verdade da questão. De fato, agora ele poderá se ocupar da investigação com contentamento, julgando-se carente de conhecimento, ao passo que antes se predisporia facilmente a supor que estava certo, em fazer muitas vezes, diante de muitas pessoas, a declaração de que a figura quadrada de tamanho em dobro deve ter uma linha do dobro de comprimento, no que se refere ao lado dela. É o que parece. Bem, supõe-se que ele teria tentado investigar ou aprender o que julgava conhecer quando não conhecia, enquanto não fosse induzido à perplexidade e compreendesse que não conhecia, experimentando então o anseio de conhecer? Penso que não, Sócrates. Assim, ser entorpecido lhe foi benéfico? Penso que sim. Observa agora como, com base nessa perplexidade, ele avançará e descobrirá algo numa investigação conjunta comigo, na qual me restringirei a fazer perguntas e não ensinarei. Conserva-te vigilante para apurar se em alguma etapa da investigação poderás me flagrar ou ensinando ou lhe explicando coisas em lugar de tão só solicitar sua opinião através de perguntas. Diz-me, rapaz, aqui temos um quadrado de 4 pés, não é mesmo? Entendes? Sim. E aqui adicionamos outro quadrado igual ao primeiro. Sim. E aqui um terceiro igual a ambos os anteriores? Sim. Agora será o caso de preenchermos esse espaço vazio do ângulo? Certamente. O resultado é ter aqui essas 4 figuras iguais? Sim. Bem, quantas vezes é a figura inteira maior do que esta? 4 vezes. Mas era para ser somente 2 vezes maior, lembras? Certamente. E esta linha de um ângulo a outro não divide cada uma dessas figuras em 2? Sim. E não temos aqui 4 linhas iguais que contêm essa figura? Temos. Agora considere o tamanho dessa figura. Não compreendo. Cada uma das linhas internas não divide metade de cada uma das 4 figuras? Sim. E quantas figuras desse tamanho há nessa parte? 4. E quantas nesta? 2. E 4 é quantas vezes 2? 2 vezes. E esta figura mede quantos pés? 8 pés. A partir de qual linha obtemos essa figura? A partir desta. Quer dizer, a partir da linha traçada que se estende angularmente através da figura de 4 pés? Sim. Os homens proficientes chamam-no de diagonal. Assim, se diagonal é seu nome, com base no que afirmo, ó jovem escravo de Meno, a figura dupla é o quadrado da diagonal. Certamente é isso, Sócrates. O que julgas disso, Meno? Em suas respostas, houve alguma opinião por ele emitida que não fosse a sua? Não, foram todas suas. E, no entanto, como asseveramos há pouco, ele não tinha conhecimento. O que diz é verdadeiro. Não obstante, ele tinha suas opiniões nele encerradas, não tinha? Sim. Conclui-se então que aquele que não tem conhecimento possui dentro de si opiniões verdadeiras sobre quaisquer coisas que desconhece? É o que parece. E essas opiniões estão agora nele tumultuadas, como se fossem um sonho. Entretanto, se lhe fossem feitas reiteradamente essas mesmas perguntas de maneira diversificada, ele acabaria por fim por ter essas coisas no entendimento tão exato como qualquer outra pessoa. É o que parece provável. Sem que pessoa alguma o haja ensinado, e através tão só de perguntas a ele dirigidas, ele entenderá e descobrirá conhecimento dentro de si mesmo? Sim. E não é reminiscência essa descoberta ou recuperação de conhecimento dentro de si e por si? Certamente. E não é necessário ter ele ou numa ocasião adquirido o conhecimento que agora possui ou sempre o ter possuído? Sim. Ora, se sempre o possuiu, sempre teve conhecimento. Se adquiriu alguma ocasião, não poderia tê-lo feito nessa presente vida. Ou alguém lhe ensinou geometria? Percebes que ele é capaz de exibir desempenho idêntico a esse que acabou de exibir no que diz respeito a toda a geometria, bem como todos os outros ramos do conhecimento? É possível que alguém o tenha instruído sobre tudo isso? Com certeza deve saber, uma vez que nasceu e foi criado em tua casa. Sei que ninguém jamais lhe ministrou instrução, e no entanto ele tem as opiniões ou não tem. Necessariamente as tem, Sócrates, segundo se evidenciou. E se não as adquiriu nesta vida, não fica claro de imediato que já as possuía e as aprendera em alguma outra ocasião? É o que parece. E tal ocasião deve ter sido quando ele não era um ser humano? Sim. Portanto, se nesses 2 períodos, ou seja, enquanto é e enquanto não foi um ser humano, ele tem dentro de si opiniões verdadeiras que, para se converterem em conhecimento, precisam apenas de serem despertadas mediante interrogação, não terá a sua alma possuído essa cognição por todo o tempo? De fato, ressalta como evidente que durante todo o tempo ele existe, ou como ser humano ou como não ser humano. É o que parece. E se a verdade da totalidade das coisas que são permanece sempre em nossa alma, então esta é imortal,
Assim, deves sempre esforçar-te confiantemente na tentativa de investigar e lembrar o que desconheces atualmente, ou seja, aquilo que não lembras. Vendo como tu vês, Sócrates, embora não saiba exatamente como, sou da opinião que o que dizes é acertado. Também eu experimento um certo desconforto, Meno. Admito que a maioria dos pontos por mim aduzidos, em respaldo de meu argumento, não tem caráter plenamente confiável. Contudo, que a crença no dever de investigar as coisas que ignoramos é algo que nos tornará melhores, mais corajosos e menos ociosos, de preferência à crença de que não existe sequer a possibilidade de apurar as coisas que ignoramos e de que não temos o dever de investigá-las, constitui um ponto em prol do qual me empenho em lutar, à medida de minhas forças, quer nos meus discursos, quer nas minhas ações. Julgo que também nisso falas com acerto, Sócrates. Ora, se contamos com um consenso quanto ao dever de investigar o que se ignora, concordarias com a tentativa de uma investigação conjunta sobre o que é a virtude? De certo que sim. Entretanto, Sócrates, me agradaria sumamente priorizar o exame da questão que apresentei inicialmente e ouvir tua opinião sobre se, ao buscá-la, devemos considerá-la algo a ser ensinado, um dom natural concedido ao ser humano, ou algo que ele chega de algum outro modo cujo conhecimento me contentaria. Se eu tivesse controle sobre ti, Meno, como tenho sobre mim, não teríamos principiado a examinar se a virtude pode ou não pode ser ensinada, até que houvéssemos investigado primeiramente o que ela própria é. Mas, como sequer tentas exercer controle sobre ti mesmo, tão ansioso que és de tua liberdade, e tentas não só me controlar, como efetivamente me controlas, cederei ao teu pedido, pois o que me resta fazer? Assim parece que nos compete examinar os atributos de algo que ainda desconhecemos o que é. De qualquer maneira, nessas circunstâncias, o mínimo que podes fazer é relaxar um pouco teu controle e permitir que a questão, ou seja, a de que se a virtude surge do ensinamento ou com base em outra coisa, seja investigada mediante uma hipótese. Entendo, por hipótese, aquele modo de que se servem os geômetras usualmente a se ocuparem de uma questão que lhes é proposta. Por exemplo, se uma área específica pode ser escrita sob uma forma de um triângulo dentro de um lado, círculo. Sob uma forma de um triângulo dentro de um dado círculo. Diante de tal questão, o geômetra responde: não posso ainda afirmar se pode, mas penso que se permite assim me expressar que dispõe de uma útil hipótese para o problema, que é a seguinte: se esta área é tal que, quando aplicada como um retângulo à linha reta dada no círculo, se mostra deficiente pela falta de uma figura similar à própria figura aplicada, penso que terás um certo resultado, ao passo que, se for impossível ocorrer esse resultado, terás então um outro alternativo. Consequentemente, meu desejo é formular uma hipótese antes de enunciar uma conclusão, quanto a inscrever a área no círculo, declarando ser isso impossível ou não. Igualmente, no tocante à nossa questão sobre virtude, uma vez que desconhecemos o que ela é ou quais são seus atributos, o que mais vale a pena é nos servir de uma hipótese no exame de que se pode ser ensinado ou não, e isso nos seguintes termos: para que fosse passível de ser ensinada ou não, que tipo de coisa tem que ser a virtude entre as coisas que são na alma? Primeiramente, se há algo que não se assemelha ou se assemelha ao conhecimento, é ensinado ou não, ou como dizíamos há pouco, lembrada. Abstenhamos-nos aqui de uma polêmica acerca do nome, restringindo-nos a isso. É ensinada? Ou não está evidente a todos que o conhecimento é a única coisa ensinada aos seres humanos? Tens meu assentimento nisso. Ora, se a virtude é um tipo de conhecimento, está claro que é ensinada. Claro que sim. Assim, visto que nos ocupamos celeremente dessa questão, se ela é um tipo de coisa, é passível de ser ensinada, mas se é um tipo distinto, não é passível de ser ensinada, certamente. Pelo que parece, a questão seguinte que nos cabe examinar, exatamente correlacionada a essa, é se a virtude é conhecimento ou algo distinto do conhecimento. Eu diria que é o ponto seguinte a ser examinado. Bem, de certo, classificamos a virtude como sendo uma coisa boa. Essa hipótese, ou seja, de que é boa se mantendo firme para nós? Está claro que sim. Ora, se houver algum bem distinto e dissociável do conhecimento, pode ser que a virtude não seja um tipo de conhecimento. Todavia, se não houver nada de bom que não seja abarcado pelo conhecimento, estaremos corretos em suspeitar que a virtude é um tipo de conhecimento, positivamente. Bem, o que nos torna bons é a virtude? Sim. E se somos bons, somos benéficos, uma vez que todas as coisas boas são benéficas, não são? Sim. Portanto, a virtude é benéfica? Isso se conclui necessariamente do que foi admitido. Bem, vejamos.
Tomando exemplos particulares, que tipo de coisas nos são benéficas? Dizemos que a saúde, a força, a beleza, a riqueza. Classificamos estas e aquilo que se lhes assemelha de benéfico, não é mesmo? Sim. Entretanto, temos que reconhecer que essas mesmas coisas realmente às vezes não são danosas. Estas mesmas coisas realmente às vezes nos são danosas. Ou diverge dessa minha afirmação? Não, eu concordo. Considera agora qual é o fator norteador que determina em cada caso que sejam numa oportunidade benéficas, noutra danosas. Não seriam benéficas quando seu uso é acertado, ao passo que danosas quando esse uso é equivocado? Certamente. Assim sendo, examinemos na sequência as qualificações da alma. Referimos-nos à moderação, justiça, coragem, inteligência, memória, magnanimidade, etc. Sim, verifica entre elas se há alguma que crês que não é conhecimento, mas difere dele. Não será o caso de por vezes nos serem danosas, porém outras vezes benéficas? A coragem, por exemplo. Se for uma coragem dissociada da sabedoria, se reduz à ousadia. De fato, quando o ser humano é ousado, mas destituído de entendimento, atrai para si o dano, ao passo que quando conta também com entendimento, é beneficiado, não é? Sim. E o mesmo vale para a moderação e a inteligência. Coisas aprendidas e disciplinadas com o concurso do entendimento são benéficas, enquanto sem auxílio deles são danosas. Com toda certeza. Para resumirmos, tudo que a alma empreende e suporta, se guiada pela sabedoria, finda em felicidade, mas se norteada pela ignorância, termina no oposto. É o que é evidenciado. Bem, então, se virtude é algo presente na alma necessariamente benéfico, é forçoso que seja a sabedoria, uma vez que todas as propriedades da alma não são em si nem benéficas nem danosas, tornando-se benéficas ou danosas dependendo da associação da sabedoria ou da ignorância. Por conseguinte, o que aponta esse argumento é que a virtude, sendo benéfica, deve ser um tipo de sabedoria. Concordo. Quanto àquelas outras coisas a que nos referimos há pouco, ou seja, a riqueza e o que lhe é Quanto àquelas outras coisas a que nos referimos há pouco, ou seja, a riqueza e o que lhe é semelhante, às vezes são boas, às vezes danosas, tal como no que se respeita à alma em geral, em que a orientação da sabedoria torna as qualificações benéficas, enquanto a orientação da ignorância as torna danosas. O mesmo ocorre nesses casos, ou seja, dependendo do uso correto ou incorreto que a alma faz deles. Certamente. O imbuído de sabedoria orienta corretamente, enquanto o imbuído de ignorância o faz incorretamente? Assim é. Então, estaremos autorizados a afirmar algo em caráter universal, a saber que no ser humano tudo, exceto as coisas da alma, depende desta, ao passo que as coisas da própria alma dependem da sabedoria, se esperamos que sejam boas? E que, em conformidade com esse argumento, o benéfico é a sabedoria, sendo que dizemos que a virtude é benéfica? Certamente. Então, podemos concluir que a virtude, quer como um todo, quer parcialmente, é sabedoria? Tua afirmação, Sócrates, a título de conclusão, me parece excelente. Portanto, se assim é, indivíduos bons não podem ser por natureza. Penso que não. Não, pois caso contrário, presumo que teríamos o seguinte como resultado. Se indivíduos bons fossem bons por natureza, com certeza disporíamos de pessoas capazes de discernir os bons por natureza entre os jovens, e uma vez indicados por essas pessoas, os tomaríamos e os manteríamos seguros na Acrópole, marcando-os com um sinete mais cuidadosamente do que o nosso ouro, para que ninguém pudesse corrompê-los, e para que, quando atingissem a maturidade, pudessem ser úteis ao seu estado. É bastante provável, Sócrates. Assim, como não é pela natureza que os bons se tornam bons, o será graças ao aprendizado? Penso que necessariamente. E há nisso clareza, Sócrates, visto que, com base em nossa hipótese de que virtude é conhecimento, pode e é ensinada. Por Zeus, talvez, mas não poderia ser que não estivéssemos certos ao dar assentimento a isso? Ora, parecia uma afirmação correta a um momento. Sim, mas não basta que pareça correta apenas há um momento atrás, mas também agora e no futuro, se é para ser uma afirmação sólida. Ora, que razão tens para encontrar dificuldade nisso e ter dúvida de que a virtude é conhecimento? Dir-te-ei, Meno. Não elimino todo como incorreta a afirmação de que a virtude é passível de ser ensinada, e ensinada se for conhecimento. Porém, quanto a ser ela conhecimento, verifica se tenho razões para me sentir apreensivo. Responde-me o seguinte: se há alguma coisa, não apenas a virtude, que é afinal ensinável, não teria que haver indivíduos que a ensinam e indivíduos que a aprendem? Penso que sim.
E também o seria inversamente, isto é, se alguma carece tanto de indivíduos que ensinam quanto de indivíduos que aprendem, não estaríamos certos em supor que não é passível de ensino? Isso faz pleno sentido, mas achas que não há indivíduos que ensinam a virtude? Devo confessar que me empenhei regularmente nessa busca, porém, a despeito de todos os meus esforços, jamais consegui descobrir um. E, no entanto, essa minha busca foi partilhada por muitos, principalmente por pessoas que julgo as mais qualificadas para tal tarefa. Mas vê, Meno, de que maneira tão oportuna precisamente, quando sua presença se fez requisitada, aqui temos Anito, que se senta ao nosso lado para participar de nossa investigação em curso. Podemos muito bem solicitar sua assistência. De fato, Anito, para começar, é filho de um pai rico e hábil, Antemiton, que enriqueceu não por acaso ou por conta de uma dádiva, como recentemente Ismênio de Tebas, que ficou com a fortuna de Polícrates, mas por sua própria habilidade manual e empenho. Em segundo lugar, gozou do prestígio de ser um homem de boa conduta e de boas maneiras, e não arrogante ou insolente com seus concidadãos. Além disso, ele concedeu ao seu filho boa criação e educação, que é o que se pensa a maioria dos atenienses, que o está elegendo agora para os cargos mais elevados. Seria acertado, portanto, lançar mão da ajuda de um homem deste tipo em nossa indagação sobre se há ou não indivíduos que ensinam a virtude ou não, e quem podem ser eles. Assim, Anito, por favor, associa-te a mim e a teu hóspede Meno, aqui em nossa investigação em torno dessa matéria sobre quem são os mestres da virtude. Considera a questão da seguinte maneira: se desejássemos que Meno se tornasse um bom médico, a quem o enviaríamos para receber instrução? Não seriam os médicos? Certamente. E se o nosso desejo fosse que se tornasse um bom sapateiro, não enviaríamos aos sapateiros? Sim. E o mesmo se aplicaria a toda outra atividade? Certamente. Prossigamos com esses mesmos exemplos. Dizemos que estaríamos certos em enviá-lo aos médicos se desejássemos que se tornasse um médico. Ao declará-lo, queremos dizer que seria razoável o enviar aos que exercem a arte, de preferência os que não a exercem, e àqueles que cobram uma quantia relativa ao que praticam, mostrando-se eles mestres de qualquer um que deseje visitá-los e aprender? Não seria com isso em mente que estaríamos certos em enviá-lo? Sim. E mesmo seria válido relativamente a tocar flauta e as demais artes, não seria sumamente estúpido se, na hipótese de desejarmos tornar alguém um flautista, nos recusássemos a enviá-lo aos professores mestres dessa arte, os quais cobram uma remuneração regular, e incomodássemos outros indivíduos com nossas solicitações de ensino, indivíduos que não afirmam ser mestres, e que não têm um único aluno na modalidade de estudo em que desejamos que esse alguém com eles aprenda? Sim, por Zeus, seria, além de ser grande prova de ignorância. Tu expressaste corretamente, e agora nos surge uma chance de compartilhares comigo de um aconselhamento que envolve esse nosso amigo e hóspede, quer dizer, Meno. Já há algum tempo, Anito vem ele me informando de seu desejo de possuir aquela sabedoria e virtude que capacita os seres humanos a manter a ordem tanto de suas casas quanto de seus estados, e a honrar pai e mãe, e a saber quando dar acolhida e quando mandar embora tanto concidadãos quanto estrangeiros, como cabe a um homem bom. E então te pergunto, a quem devemos acertadamente enviá-lo para aprender essa virtude, ou já está suficientemente claro, com base no que dizemos há pouco, que ele deveria se dirigir a esses homens que se arvoram ser mestres de virtude e se eximem como sendo os mestres comuns dos gregos, estando prontos a ensinar qualquer pessoa que os queira em troca de remunerações que são cobradas segundo um preço por eles fixado? A quem estás aludindo, Sócrates? É evidente que sabes a quem aludo, bem como todos sabem. São os homens que as pessoas chamam de sofistas. Por Heracles, cala-te, Sócrates, que nenhum parente ou amigo meu dessa cidade estrangeiro seja dominado pela loucura de se deixar contaminar com a companhia desses homens, pois são manifestadamente os causadores da ruína e corrupção daqueles que os seguem. O que diz, Anito? Entre todos os indivíduos que afirmam nos beneficiar, pretendes destacar esses indivíduos não só como não proporcionando qualquer benefício, o que os outros podem fazer, como também, ao contrário, realmente promovendo a corrupção dos que a eles se confiam? E é para essa ação que reclamam ostensivamente a remuneração? No que diz respeito a mim, não vejo como crer no que declaras. De fato, conheço um homem, Protágoras, que acumulou mais dinheiro com sua habilidade do que Fídias, tão renomado por suas obras admiráveis, ou do que quaisquer outros 10 escultores somados. De certo, o que dizes é espantoso, a considerarmos que os remendadores de calçados velhos e restauradores de roupas não conseguem furtar-se a serem localizados por mais de um mês se devolverem roupas ou calçados em pior estado do que aquele em que os receberam. E que ações desse já és?
de sua parte, não tardariam a levá-los a morrer de fome, enquanto por mais de 40 anos a Grécia inteira não conseguiu notar que Protágoras estava corrompendo seus discípulos e os devolvendo num pior estado do que aquele em que os recebeu quando deles se encarregou. Creio que ao morrer tinha cerca de 70 anos, tendo dedicado 40 à prática de sua arte e conservando durante todo esse tempo a sua elevada reputação. E esse não é o caso apenas de Protágoras, como também de muitíssimos outros, de alguns que vieram antes dele, bem como de outros ainda vivos. Ora, há ainda como aceitamos, de acordo com o que declaras, que eles conscientemente enganaram e corromperam a juventude, ou que eram eles próprios inconscientes disso, devemos concluir que aqueles que são a miúde considerados os mais sábios dos seres humanos foram insanos a esse ponto? Bem longe estão, Sócrates, de serem insanos. Insanos, sim, são os jovens que os remuneram, e ainda mais insanos os parentes que confiam seus jovens a eles, e sobretudo todos os estados que permitem seu ingresso e não expulsam o cidadão estrangeiro que procura se conduzir como eles se conduzem. Informa-me, Anito, algum dos sofistas cometeu alguma injustiça contra ti? O que leva a seres tão severo com eles? Não, por Deus, jamais em minha vida me relacionei com qualquer um deles, como tampouco permiti que os meus com eles se relacionassem. Então, não tiveste absolutamente qualquer experiência com esses homens? E que eu possa permanecer sem tal experiência? Ora, como então um homem extraordinário é capaz de saber se uma coisa encerra em si qualquer bem ou mal, se carece de total experiência dela? Facilmente, sei o que são essas pessoas independentemente de ter ou não experiência com elas. Talvez sejas um adivinho, Anito, pois realmente não consigo perceber, com base no que dizes, que de outra forma pudesse saber qualquer coisa deles. Entretanto, não estamos investigando agora quem são os mestres cujo ensino se transformaria menos no homem perverso. Admitamos, se isso te agrada, que sejam sofistas. Só te peço que nos diga e otorgue um benefício a ele, na qualidade de um amigo de tua família, o informando a quem deveria se dirigir numa cidade tão grande como esta para obter no elevado grau a virtude por mim descrita há pouco. Por que tu próprio não o dizes a ele? Realmente já indiquei a ele os homens que supunha serem mestres nessa matéria, mas pelo que dizes, julgo estar no caminho errado, e talvez estejas no certo. Agora, toma a palavra e diga a ele a quem entre os atenienses deve ele se dirigir. Indica o nome de qualquer pessoa que quiseres. Por que indicar-lhe o nome de indivíduo, em particular? Qualquer homem de bem ateniense com quem possa topar beneficiará mais, se menos, acatar suas instruções do que os sofistas. E esses homens de bem se tornam automaticamente o que são e, sem aprender com quem quer que seja, são capazes, a despeito disso, de ensinar a outros indivíduos o que eles próprios não aprenderam? Acredito que esses homens devam, por sua vez, ter aprendido com homens de bem do passado. Ou não achas que tivemos muitos homens bons nessa cidade? Sim, acho, Anito. Há muitos que se mostram bons na política, como os houve no passado, e não só na atualidade. Porém, o que desejo saber é se foram bons mestres de sua própria virtude. Esta é a questão realmente em pauta. Não se há ou houve no passado homens bons entre nós, mas sim se a virtude é passível de ser ensinada. A questão que tem sido nosso problema já há tempo considerável, e nossa investigação desse problema se resume na pergunta: os homens bons de hoje e do passado souberam transmitir a outros homens a juventude em que eram bons, ou a virtude? Os homens bons de hoje e do passado souberam transmitir a outros homens a virtude em que eram bons, ou a virtude é algo intransmissível, ou que não pode ser recebido por um ser humano e de outro? Isso é que eu e Menos tivemos discutindo já há algum tempo considerável. Ora, examine a questão em consonância com a própria linha de pensamento sugerida pelo que disseste antes. Não concordarias que Temístocles foi um homem bom? Concordaria, e diria que está entre os melhores. E suponho que alguém, algum dia, foi um mestre de sua própria virtude. Ele, particularmente, revelou-se um bom mestre da sua. É o que penso na suposição de que ele o quisesse ser. Mas poderia supor que ele não quisesse que os outros fossem pessoas boas e honradas, sobretudo presumo seu próprio filho. Ou pensas que ele nutria inveja e deliberadamente negou-se a transmitir sua própria virtude? Nunca ouviste que Temístocles ensinou seu filho, Cleofanto, como montar bem? Ele era capaz de permanecer equilibrado em pé sobre o cavalo e arremessar o dardo nessa posição, além de realizar muitos outros atos notáveis, em que seu pai o treinara, de modo a torná-lo destro em tudo que pode ser aprendido com os bons mestres. Não ouviste isso contado pelos membros mais velhos de tua família? Ouvi. Então não seria o caso de responsabilizar os precários talentos naturais dos filhos por seu fracasso na virtude? É provável que não.
Mas ouviste algum dia alguém, velho ou jovem, declarar que Cleofanto, filho de Temístocles, foi um homem bom e hábil nas mesmas atividades que o seu pai? Evidentemente não. E seria de se supor que seu pai optasse por treinar o próprio filho naquelas outras habilidades e, não obstante, não tornasse melhor do que seus vizinhos em suas habilidades particulares, na hipótese como aventado de que a virtude pode ser ensinada? Pois Deus, é provável que não. Bem, eis aí um bom mestre de virtude, que, segundo sustentas, foi um dos melhores homens do passado. Consideremos um outro Aristides, filho de Lisímaco. Não julgas que foi um bom homem? Decididamente sim, é claro. Ora, também ele educou seu filho Lisímaco melhor do que qualquer outra ateniense e tudo que podia ser ensinado pelos mestres. E qual o resultado? Achas que ele se transformou em alguém melhor do que qualquer outra pessoa? Estou ciente de que estiveste em sua companhia e percebestes que tipo de homem ele é. Tomemos outro exemplo, ou seja, Péricles, homem estupendamente sábio. Como sabes, gerou 2 filhos, Páramo e Xantipo. Eu sei. E sabes, tanto quanto eu, que os ensinou no sentido de serem os mais consumados cavaleiros de Atenas, além do que os educou para se destacarem na música, artes nobres, correlatos, na ginástica e em todas as demais artes. Ora, e com todo esse empenho, não era seu desejo tornar os homens bons? Suponho que de certo o desejava, porém é presumível que isso não possa ser ensinado. E para que não venhas a pensar que essa incapacidade afeta apenas alguns dos mais inferiores entre os atenienses, permite-me lembrar de que Tucídides também gerou 2 filhos, Melésias e Estéfanos. A somar, a boa educação geral que lhes possibilitou fez deles os melhores lutadores de Atenas. Confiou um deles os cuidados de Xantias e outro aos cuidados de Eudoro, que eram, por sua vez, tidos como os melhores lutadores de então. Ou não te recordas deles? Lembro-me de ouvir rumores a respeito. Não salta aos olhos que esse pai jamais teria gasto seu dinheiro para propiciar a instrução a essas coisas dos seus filhos, para depois se omitir quanto a ensinar-lhes, sem nenhum custo, aquelas que os teria transformado em homens bons, se pudessem ser ensinadas? Dirias que talvez Tucídides fosse um homem inferior, e que não contava com muitos amigos entre os atenienses aliados? Ele, a propósito, que era membro de uma grande família e exercia marcante influência em nossa cidade, na Grécia inteira, de modo que se a virtude pudesse ser ensinada, teria descoberto o indivíduo que poderia provavelmente fazer de seus filhos homens bons, fosse esse homem concidadão estrangeiro, na hipótese de estar excessivamente ocupado com suas atividades públicas. Não, meu caro Anito, o que se depreende de tudo isso é que não é possível ensinar a virtude. Sócrates, sou da opinião de que falas mal das pessoas com facilidade. De minha parte, se queres meu conselho, te advertiria a tomares cuidado. Talvez seja mais fácil na maioria das cidades, e particularmente nesta, prejudicar as pessoas do que lhes fazer o bem. Penso que tu próprio sabes disso. Meno, parece-me que Anito está zangado, o que não me causa nenhuma surpresa, pois ele imagina, em primeiro lugar, que eu estou difamando esses homens, e segundo, considera a si mesmo um deles. Entretanto, se chegar o dia em que venha a conhecer o que significa falar mal, deixará de zangar-se. Hoje ele o desconhece. Agora é necessário que tu me respondas. Não há homens nobres e bons, talvez entre seus concidadãos? Certamente. Ora, se dispõem eles a se apresentarem como mestres dos jovens, afirmarem que o são e que virtude pode ser ensinada? Não, pois eu, Sócrates, posso assegurar-te, por vezes é possível que os ouças a mencionar como passível de ser ensinada, por vezes como não. Diante disso, estaríamos nós autorizados a classificar as pessoas de mestres de tal matéria, quando nem sequer elas possuem um consenso sobre isso? Julgo que não, Sócrates. Bem, e quanto aos sofistas? Tu os consideras eles que exclusivamente o afirmam ser mestres de virtude? Eis aí um ponto, Sócrates, em função do qual admiro Gorgias. Nunca ouvirás prometendo tal coisa e, inclusive, ridiculariza os outros quando os ouve prometê-lo. Habilidade no discursar é o que ele tem na conta do que lhes cabe produzir. Portanto, não achas que os sofistas são mestres que ensinam a virtude? Não saberia o que responder, Sócrates. Como a maioria das pessoas, às vezes, penso que são, outras pensam que não são. Sabias que julgar que às vezes pode ser ensinada, enquanto outras não pode, não é posição exclusiva tua e de outros políticos, mas que também Teógenes, o poeta, diz o mesmo? Onde em seus poemas? Na seguinte passagem, elegia que onde declara: come e bebe com esses homens, senta com eles e se afável com eles, que exercem grande poder. De fato, dos bons granjearás para ti ensinamentos do bem, mas se te misturas com os maus, perderás até o entendimento do que possuís. Percebes como nessas palavras sugere que a vida é passível de ser ensinada? É o que parece, mas em outra parte ele muda um pouco, declarando: pudesse o entendimento ser criado e introduzido num homem, penso ser essas palavras, múltiplos ganhos elevados obteriam. Ou seja, os homens que fossem capazes disso, e novamente, jamais nasceriam um mau filho de um bom pai, pois teria acatado o discurso da sabedoria. Contudo, nunca farás do homem mau
um homem bom pelo ensinamento. Percebes como na segunda passagem, em torno da mesma matéria, ele se contradiz? É o que parece. Poderias indicar qualquer outro assunto em que aqueles que alegam ser mestres não só não se reconhecem como tais pelos indivíduos, como também não são considerados eles próprios conhecedores do assunto, e inclusive são tidos como pouco qualificados nesse próprio assunto de que se arvoram mestres, enquanto aqueles que não reconhecidos como homens nobres e honrados declaram numa oportunidade que a virtude é passível de ser ensinada e noutra que não é. Dirias que indivíduos que estão tão confusos acerca de um assunto podem em algum sentido ser mestres desse assunto? Pois Deus, eu não diria. Bem, se nem os sofistas, nem os homens que são eles próprios, nobres e bons, são mestres nessa matéria, parece evidente que ninguém mais pode ser. Para isso, tens o meu assentimento. E se não há mestres, tampouco é possível que haja discípulos? Penso que é como dizes. E concordamos que algo em relação a que não há mestres nem discípulos não pode ser ensinado? Concordamos. Portanto, parece que não haver mestres de virtude em lugar algum. Parece não haver mestres de virtude em lugar algum? É o que é. Se não há mestres, não há discípulos? É o que parece. Então, a virtude não é ensinável? É o que se revela provável se nossa investigação foi realizada corretamente. E confesso que isso me conduz a um certo assombro, Sócrates, pois fico a pensar se talvez afinal não haja homens bons tão pouco ou de que modo eles venham a existir. É provável, menos, que tu e eu sejamos homens significantes e que Gorgias tenha sido contigo um falho educador, tanto quanto Pródico foi comigo. Diante desse fato, nossa primeira obrigação é atentarmos para nós mesmos e tentarmos descobrir alguém detentor de um recurso ou outro que possibilite nosso melhoramento. Eu afirmo especialmente em função dessa nossa recente investigação, em que ridicularmente não conseguimos notar que não é unicamente a orientação do conhecimento que determina a retidão e excelência da ação humana, e provavelmente foi devido a isso que nos escapou o que é que produz o surgimento dos homens bons. O que queres dizer, Sócrates? O que quero dizer é que homens bons têm que ser benéficos. Não estávamos corretos em admitir que é imperioso que seja assim? Sim. E também estávamos corretos, suponho, que pensar que seriam benéficos se nos proporcionassem a correta orientação em nossas ações? Sim. Entretanto, é bem provável que seja incorreta a nossa afirmação de que é impossível orientar corretamente a menos que se tenha conhecimento. O que queres dizer com isso? Eu direi, se alguém soubesse o caminho para Larissa ou para qualquer outro lugar de tua preferência, e até lá se dirigisse conduzindo outras pessoas, não as teria conduzido certamente bem? Certamente. Ora, uma pessoa que tivesse uma opinião correta acerca desse caminho, mas jamais houvesse estado nesse lugar e efetivamente não o conhecesse, poderia proporcionar a orientação correta, não poderia? Certamente. E é de se presumir que, enquanto tivesse opinião correta acerca daquilo que outra pessoa tivesse realmente conhecimento, revelar-se-ia um guia tão bom, sendo capaz de pensar a verdade ao invés de conhecê-la, quanto a pessoa detentora do conhecimento, tão bom quanto ela. A conclusão é que a opinião correta constitui um guia tão bom quanto o conhecimento no que tange à ação correta. Esse ponto nos passou despercebido em nossa investigação sobre o que é a virtude, já que afirmamos que o conhecimento constitui o único guia da ação correta, quando descobrimos agora que também a opinião verdadeira constitui um guia. Assim parece. Portanto, a opinião correta é tão benéfica quanto o conhecimento, exceto pelo fato de que, Sócrates, aquele que conhece sempre terá êxito com o caminho correto, enquanto o detentor da opinião correta às vezes terá êxito, às vezes não. O que queres dizer? Aquele que sempre tem a opinião correta não estará sempre certo, enquanto opinião correta. Aquele que sempre tem a opinião correta não estará sempre certo enquanto opinar corretamente? É o que me parece necessariamente, e me leva a espantar-me, Sócrates, pelo fato de o conhecimento sempre ser estimado com maior valor do que a opinião correta, e serem tidos como duas coisas distintas. Ora, sabes a razão de teu espanto, ou deveria informar-te? Por favor, informa-me. É porque não observaste atentamente as estátuas de Dédalo? Talvez não haja nenhuma em teu país. Mas o que pretendes com a tua observação? Que, se não são presas, são vagabundas e fogem, mas se presas, permanecem onde estão. E daí? Ora, possuir uma de suas obras, que é deixada solta, não tem muito valor. Não permanecerá contigo mais do que um escravo fugitivo. Contudo, quando está presa, vale muito, pois suas obras são belíssimas. E o que tenho em mente ao dizer isso, as opiniões corretas, de fato, enquanto permanecem conosco, constituem uma excelente posse e contribuem para tudo que é bom. Porém, elas não apreciam assim permanecer por muito tempo, e escapam da alma humana, de modo a passarem a ter pouco valor, até que alguém as prenda como raciocínio causal, processo, caro meno, que, como concordamos em nossa discussão anterior, é a reminiscência.
Depois de ser presas, começam por se transformar em conhecimento e em seguida ficam fixas. Eis a razão por que o conhecimento tem mais valor do que a opinião correta. O primeiro difere da segunda por ser fixo. Pois eu, Sócrates, é o que parece ser. E na verdade eu também discurso como alguém que não conhece, mas tão só conjectura. Entretanto, o fato de haver uma diferença entre opinião correta e conhecimento não é o meu caso em absoluto, uma conjectura, mas algo que eu especificamente afirmaria conhecer. De fato, há poucas coisas em relação às quais o afirmo, porém essa, de qualquer modo, incluirei entre aquelas que conheço. E ao dizê-lo, Sócrates faz corretamente. E estaria correto também em dizer que a opinião verdadeira, no papel de condutora do caminho, produz o efeito de toda ação tão bem quanto o conhecimento? Mais uma vez, penso que o que expressa é verdadeiro. Portanto, a opinião correta não é nem inferior ao conhecimento, nem menos benéfica na orientação das ações, nem no homem. Nem o homem que possui opinião correta é inferior ao que possui conhecimento. Assim é. E está ciente de que admitimos que o homem bom é benéfico? Sim. Então, não é somente em função do conhecimento que os homens serão bons e benéficos aos seus estados, onde são para serem encontrados, mas igualmente em função da opinião correta. E como nenhuma nem outra, conhecimento ou opinião correta constitui uma propriedade natural do ser humano, são adquiridos ou pensas que um ou outra é natural. Não é o que penso. Em consequência, se não são naturais indivíduos bons, tampouco são bons pela natureza. É evidente que não. E como não constitui um produto da natureza, examinamos na sequência se a virtude era passível de ser ensinada. Sim. E a concebemos como passível de ser ensinada se fosse sabedoria? Sim. E se passível de ser ensinada seria necessariamente sabedoria? Certamente. E se houvesse mestres era passível de ser ensinada, mas se não houvesse, não era ensinável? Precisamente. Mas então, de certo, reconhecemos que não há mestres dela? Reconhecemos. Em seguida, reconhecemos que não era passível de ser ensinada nem a sabedoria? Certamente. De qualquer modo, entendemos que a virtude era um bem? Sim. E que aquilo que orienta-se corretamente é benéfico e bom? Certamente. E que há apenas duas coisas, isto é, opinião verdadeira e conhecimento, que oferece orientação correta, um ser humano orientando corretamente casos possua, de fato, coisas que ocorrem fortuitamente, não se deve à orientação humana, porém, onde um ser humano atua como guia para o que é correto, encontramos essas duas coisas, opinião verdadeira e conhecimento. Concordo. Ora, visto que a virtude não pode ser ensinada, não entendemos mais que seja conhecimento? Parece que não. Conclui-se que de duas coisas boas e benéficas, uma delas foi rejeitada. Porquanto o conhecimento não pode ser nosso guia em nossa prática política. Penso que não. Portanto, não foi graças a qualquer tipo de sabedoria, nem porque eram sábios que os homens aos quais nos referimos eram líderes de seus estados, ou seja, Temístocles e os demais aos quais Anito aludia há pouco. Isto explica porque eram incapazes de transformar outras pessoas em pessoas como eles próprios, ou seja, não era o conhecimento que os tornava o que eram. É provável que seja como diz Sócrates. E se não foi graças ao conhecimento, deve ter sido necessariamente graças a uma boa opinião, que é a única alternativa que resta. Esse é o recurso empregado pelos políticos na direção dos estados, e no que se refere à sabedoria. Sua situação não é diferente daqueles que proferem oráculos e daqueles que profetizam por inspiração divina, já que estes também declaram muitas coisas verdadeiras, quando estão inspirados, mas não têm nenhum conhecimento do que declaram. É provavelmente o que ocorre. Poderíamos, menos, classificar de divino esses homens que, carentes de qualquer entendimento, ainda assim obtêm êxito, tanto nos grandes feitos quanto nos discursos? Certamente. Estaríamos certos em classificar também como divinos aqueles que acabamos de indicar, ou seja, os que profetizam por inspiração divina e os que proferem oráculos, bem como todos os poetas, devendo nós classificar como não menos divinos e arrebatados os políticos, os quais se encontram inspirados e possuídos pelo Deus quando conseguem proferir muitos importantes discursos, ainda que desconhecendo completamente o que dizem? Certamente. E presumo, Meno, que também as mulheres classificam os homens bons de divinos, e os laconianos, quando elogiam um homem bom, dizem, é um homem divino. E pelo que parece, Sócrates, estão corretos em dizê-lo, e se embora, talvez Anito possa se aborrecer com tua afirmação. No que me diz respeito, não me importo com isso. Conversaremos com ele em outra ocasião, Meno. Presentemente, na hipótese de longo de toda essa discussão, temos acertado em nossas questões e afirmações. Foi descoberto que a virtude não é nem natural nem ensinada, mas a nós transmitida a partir de uma distribuição divina que não se soma ao entendimento dos seus receptores, a menos que houvesse alguém entre os homens públicos capacitado a produzir um homem público com base num outro.
E se existisse tal pessoa, dela poderia muito bem ser dito que é, entre os vivos, o que Romero diz ter sido Tiresias no mundo dos mortos, a saber, que tão só ele preserva entendimento, os restantes adejam como sombras. Do mesmo modo, essa pessoa que, no que concerne à virtude, seria uma coisa real comparada, por assim dizer, às sombras. Julgo que expressas excelentemente, Sócrates. Por conseguinte, constata-se que o resultado de nosso raciocínio é que a virtude, quando efetivamente chega a nós, chega com base numa distribuição divina. Entretanto, só estaremos de posse da certeza disso quando, antes de indagar de que maneira surge a virtude para a humanidade, empreendermos a investigação do que é a própria virtude. Mas, para mim, já é hora de ir. Persuade Anito, a ti ligado pela hospitalidade das famílias, daquilo de que estás tu próprio agora persuadido, de modo que tenha seu humor suavizado. De fato, se conseguires persuadi-lo, estarás, inclusive, concedendo um benefício aos atenienses.